E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Chaves aqui para mais uma mini aula e hoje eu quero falar de eletricidade básica. Estou utilizando aqui um kit de construção de circuitos elétricos do FET Colorado. Vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram baixar. E eu acredito que somente mostrando aí através do kit já vai dar para a gente entender bem os conceitos elementares da eletricidade, né? Na maioria dos cursos, isso é visto em eletricidade básica ou fundamentos da eletricidade. Vamos lá, começando aqui com esse objeto que eu peguei, ele representa um condutor elétrico. E nós devemos saber, pessoal, o seguinte: existem materiais condutores e existem materiais isolantes. E também existem os materiais semicondutores. O que diferencia cada um desses materiais? Aqui no kit, nós temos isso representado por essas esferazinhas internas aí ao condutor, né? Mas na vida real, o que diferencia um material de outro é a quantidade de elétrons que esses materiais têm na sua última camada, na chamada camada de valência. Então, os materiais que têm poucos elétrons na camada de valência têm facilidade de perder elétrons, então eles são bons condutores. Os materiais que têm muitos elétrons na camada de valência, então eles têm facilidade de ganhar elétrons e não de perder. Portanto, são bons isolantes. Mas existe o meio termo ali, que são os materiais que têm 4 elétrons na camada de valência, que são os conhecidos como semicondutores. E esses aí são usados para a fabricação de diodos, transistores e também módulos fotovoltaicos, né, os painéis solares de geração de energia elétrica. E aí são temas para outra aula. Mas agora aqui, olha só. Primeiro, entendemos que existem materiais condutores. E eles conduzem o que? Justamente isso, os elétrons, né? Os elétrons, esse movimento de cargas elétricas que é a base aí da nossa querida eletricidade. Bom, para fazer os elétrons se movimentarem, nós precisamos de força. E a força que impulsiona esses elétrons é chamada de tensão elétrica. Vou mostrar para vocês aqui, ó, de onde vem a tensão elétrica. Vou ligar aqui o simulador. No caso de uma bateria, se você fazer lá a medição com o multímetro, você vai enxergar a tensão que aquela bateria tem. Ou seja, a diferença de potencial entre um polo e outro. Tensão como se fosse um elástico esticado. Ele tem força para poder realizar um trabalho. Temos a tensão do tipo que gera corrente contínua, né? Movimento de elétrons no mesmo sentido. E temos também um tipo de tensão chamada de alternada, porque justamente ela alterna o sentido ao longo do tempo, e quando você utiliza ela em um circuito, você terá um circuito onde a corrente elétrica ela vai alternar nos polos mais e menos. Então, no multímetro aí da simulação, já é possível enxergar isso. Ele fica variando entre menos 9 e 9 volts, certo? Enquanto que na corrente contínua, na bateria, ela fica estática lá em 9 volts. Mas eu consigo enxergar o lado negativo dela invertendo aqui as pontas de prova do multímetro. Olha só que legal. Invertendo aqui, eu tenho uma leitura de menos 9. O multímetro agora está enxergando o potencial negativo dela, e o lado negativo, tá? Mas a aferição correta seria com a ponta de prova vermelha no lado mais, tá bom? Então, já falei de materiais condutores, materiais isolantes, falei da força que impulsiona os elétrons, e eu vou pegar aqui uma carga, vou pegar aqui uma lâmpada. Tá? É importante entender esses conceitos básicos. Olha só, o equipamento consumidor de energia é reconhecido como carga, tá certo? Existe a fonte, que no caso é quem vai fornecer a energia elétrica, quem tem a DDP para isso, né? Quem tem força para fazer o circuito funcionar, e tem o lado carga. No caso das nossas residências, o lado fonte, a fonte de energia, são as tomadas. E isso vem de onde? Da distribuidora de energia. E as cargas? As cargas são os eletrodomésticos, equipamentos elétricos e tudo mais. São as cargas. Então tem a fonte de energia e tem a carga. Entre elas, nós temos que ter os condutores. Assim nós conseguimos formar um circuito elétrico elementar. Vou conectar aqui, ó, o condutor. Vou pegar mais uns pedaços aqui. Olha só, tem os lados aqui do borne dessa lâmpada, né? O lado da parte roscável e a extremidade dela. E para não ficar um circuito ligado direto, pessoal, vou colocar um interruptorzinho aqui, uma chave para fechar e abrir o circuito.
quando a gente quiser mostrar ele ligado e quando quisermos mostrar desligado. Pronto, aí nós já temos um circuito elementar formado. Temos fonte, temos condutores e temos a carga. Acrescentamos um acessório aqui importante, que é a nossa chave liga-desliga. E quando nós fechamos a chave, olha lá na simulação, mostra a lâmpada acesa, ou seja, o trabalho elétrico sendo realizado e os elétrons em movimento. Tá certo? Olha que legal. Então aqui já dá para entender bem. Temos tensão, que é a força que impulsiona os elétrons, e temos os elétrons em movimento. Uma vez que esses elétrons em movimento, eles passam pela carga, eles geram trabalho. No caso aqui desse tipo de carga nosso, o trabalho elétrico é gerar luz. Então, o trabalho elétrico nós estamos gerando luz. Esse trabalho elétrico aí nós poderíamos chamar de potência, é a potência elétrica, ou seja, o trabalho que estamos realizando através da eletricidade vai ter também a sua unidade de medida. A unidade de medida da tensão elétrica é o volt, ela é dada em volt, então 9 volts, 12 volts, 127 volts, tá bom? É importante saber essas diferenças, por quê? Porque tem outra grandeza importantíssima que está acontecendo aqui, que é a corrente elétrica. A corrente elétrica, pessoal, é o movimento, é justamente a intensidade desse fluxo aí dos elétrons que estão realizando esse trabalho. Quando eu abro aqui a chave, ó, continuo tendo tensão, mas eu não tenho mais movimento de elétrons. Bom, para a gente poder enxergar a nossa corrente elétrica, ou seja, esse movimento de elétrons, sabe a diferença de água parada e água corrente? Justamente, água corrente é água em movimento. Então, corrente de elétrons é movimento de elétrons. Só é possível haver movimento de elétrons se eu tiver um circuito fechado, tendo carga, condutores e fonte. Se eu não tiver a fonte, se a bateria descarregar, se a energia for embora, né, a tensão não houver ali, não tem como impulsionar os elétrons. Então, olha que interessante também. Se aqui eu tenho, nesse momento, ó, 9 volts na bateria. Eu tenho tensão elétrica para realizar o trabalho. Mas como o circuito está aberto, não tenho como conduzir, né, os elétrons através do circuito. Então, não tem trabalho elétrico sendo realizado, não tem corrente elétrica fluindo. Assim como nas tomadas das nossas residências. Se você olha lá a tomada está lá sem nada plugado nela, tem tensão ali para realizar um trabalho. Em alguns lugares é 127 volts, em outros é 220 volts, tem ali tensão, tem potencial para gerar trabalho elétrico, tem DDP, diferença de potencial. Mas ainda não tem a corrente elétrica, porque só vai haver a corrente elétrica no momento que conectarmos a nossa carga, seja um celular carregando, uma TV ligada, uma lâmpada, qualquer coisa que plugarmos lá na tomada, aí sim teremos o movimento de elétrons. Nesse caso aqui, ó, tenho tensão, mas ainda não tem o movimento de elétrons porque a chave está aberta. Vou fechar a chave e olha o que vai acontecer. A partir de agora nós conseguimos enxergar o movimento de elétrons, vemos que tem trabalho elétrico sendo realizado e conseguimos agora medir essa intensidade da corrente elétrica. Olha que legal. Está mostrando para a gente aqui 0,9 amperes. Isso mesmo, ampere é a unidade de medida da intensidade da corrente elétrica. Assim como o volt é da tensão, o amperes é da corrente elétrica. Então, essas duas são eu diria, as principais grandezas elétricas para entendermos da parte básica da eletricidade. Tensão elétrica, que é dada em volt, corrente elétrica, que é dada em ampere. E temos uma outra aqui, ó, que é esse trabalho elétrico sendo realizado, que é a relação dessas duas grandezas. Se nós pegarmos a tensão, multiplicarmos pela corrente elétrica, nós vamos saber a potência desse trabalho que é dada em watts, ou watts, alguns falam, né? W-A-T-T-S, né? Ou watts, ou watts, tá certo? Não confunda com volts, tá bom? Então, tensão é volts, corrente, ampere, potência é dada em watts. Tá bom, gente? Então, eu acredito que ficou bem claro aí, é bem fácil de entender esse assunto. É importante que tenhamos atenção, né, para compreender melhor. Mas antes de finalizar, o que eu quero fazer aqui? Eu quero mostrar a corrente alternada. Vamos ligar aqui a corrente alternada
para ver o que vai acontecer com a nossa carga quando conectamos ela a uma corrente alternada. Olha só, no simulador é bem legal porque mostra justamente essa alternância. Horas os elétrons vão circular no sentido e horas vão circular no outro sentido, fazendo aí a variação conforme a fonte. Ela fica no sentido mais, né, no sentido positivo, e depois vai no sentido negativo, provocando então essa alternância. Mas para ficar mais claro ainda, mais divertido para vocês, nós temos aqui um mostrador aí desse fluxo. Deixa eu ver se é aqui. Olha só, nós temos uma miniatura de um osciloscópio aqui. Ele consegue mostrar para a gente, justamente em gráfico, olha lá que legal, a alternância da corrente. Beleza? Bem bacana, né? Show de bola. Esse aqui está medindo o que seria essa alternância da corrente, mas tem outro ali que seria a alternância da tensão. É possível medir os dois individualmente. Bom, então eu vou mostrar agora o que acontece se colocarmos de novo. Olha lá que parou, né? Ele zerou lá a medição. Vou colocar de novo a corrente contínua e deixar lá o nosso osciloscópio fazendo essa medição. Fechando o circuito. Então ele baixou aqui para perto de 0,9, né? Pertinho de 1 o valor lá para mostrar para a gente a leitura. Só que aqui ele está mostrando perto de 0,9, só que negativo. Então vou inverter, vou colocar a leitura dele no outro lado aqui para ver se a gente enxerga. Olha lá, aí jogou para 0,9. Então, porque tem um lado mais e tem um lado menos. Então agora eu estou lendo do lado mais, o lado para a leitura correta dessa nossa corrente. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Não, não fica legal. Pronto. Beleza, pessoal? Muito legal, né? Bem interessante. Espero que ajude a vocês terem uma boa noção das grandezas básicas da eletricidade e posteriormente faço mais vídeos aí com esse tema conforme vocês sinalizarem o interesse, tá certo? Não se esqueça de curtir, compartilhar, clique no joinha, dá um like e até o nosso próximo vídeo.